Imagina um headset sem fio, leve, com som imersivo e perfeito para ser usado tanto no trabalho quanto nos momentos de diversão. Isso tudo é o que a Logitech promete com o Zone Vibe 100. Mas será que ele cumpre mesmo essa promessa? Porque falando assim, parece que o fone de ouvido é perfeito, né? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, não esqueça que caso você se interesse, tem link de compra para ele aqui embaixo na descrição. Comprando por lá, você me ajuda a continuar produzindo e não paga nada a mais por isso. Agora sim, recados dados, vamos falar de fone de ouvido. Desde o início do canal, fone de ouvido é um tipo de produto que eu não tive tantas oportunidades de abordar por aqui. Volta e meia eu comento do tanto que eu gostei do headphone QCY-H3 e como eu acho um ótimo custo-benefício para escutar as suas músicas e consumir conteúdo. Também já tivemos um guia de fones até R$100 para quem tá com pouca grana nesse momento. Agora chegou a hora de estrear uma nova categoria de aparelho que ainda não havia passado por aqui, os headsets, que nada mais são do que os headphones, aqueles fones de ouvido com um arco na parte de cima da cabeça, mas com um microfone embutido para te ajudar na comunicação. Então, com a premissa de encontrar algo que pareça bom e te ajude a ser mais produtivo, eu cheguei no Zone Vibe 100. Mas antes de entender se ele vale os R$480 que cobra, vamos dar uma olhada na sua construção. Começando por um fato que me agradou muito logo de cara. Parte do revestimento dele é de pano. Aqui no estúdio nós temos alguns fones da Logitech, mas da sua divisão gamer, o G Pro X. Vários de nós usamos e gostamos muito, mas um problema dele é justamente o acabamento em couro na parte de cima e a camada em corino nas espumas da orelha, bastante comum nesse tipo de produto. Esses materiais, além de esquentarem mais a sua cabeça, com o tempo de uso acabam descascando, não tem jeito. Aqui, por ser tudo de pano, tanto o entorno das orelhas quanto o arco de cima, o tecido é muito mais respirável e não vamos ter esse problema no futuro. De cara, esse já foi um dos principais pontos que eu gostei no Zone Vibe 100. Entretanto, outra característica que eu não curti tanto foi o restante da construção, inteira de plástico. O ponto ruim para mim aqui não foi necessariamente o plástico, mas sim ele ter esse material em toda a sua estrutura. Isso torna o fone muito mais leve do que a maioria dos produtos dessa categoria, mas em contrapartida me deu uma sensação de fragilidade que me incomodou durante todo o uso dele. O já citado QCY-H3, que passou por aqui também, é praticamente inteiro de plástico, mas bastou um filete de metal no meio para dar uma firmeza e sensação de durabilidade muito maior do que o Zone Vibe. Talvez se a Logitech adicionasse uma chapa fina de metal equivalente aqui no arco por dentro do tecido, a pegada dele fosse diferente, mas fica claro que priorizaram o preço e o peso, por isso a sensação de que pode quebrar a qualquer momento. Continuando, a construção conta com um ótimo encaixe nas orelhas, e devo enfatizar aqui o quanto me surpreendi nesse ponto, porque assim que tirei da caixa, me pareceu um pouco pequeno demais. Eu pensei que fosse me incomodar, que as minhas orelhas fossem doer, mas não, eu usei por várias horas seguidas e de fato ele encaixou muito bem na minha cabeça. As espumas são boas e tem uma densidade na medida certa. Ele é molenga, parece que vai quebrar, mas no momento que você coloca, encaixa muito bem na cabeça. É satisfatório. Em relação aos botões, na direita temos apenas um, que serve para play e pause para os conteúdos, e na esquerda temos todos os outros. Iniciar e encerrar chamadas, ajuste de volume e um pequeno gatilho para ligar e desligar o fone, ou então entrar em modo de pareamento do Bluetooth 5.2. Tudo isso combinado com uma entrada USB-C para carregamento. E por último, mas não menos importante, por ser um headset, ele já conta com um microfone embutido, que é retrátil, e eu achei uma solução muito legal de design. Porque quando fechado, ele fica bastante discreto. Mas vamos voltar nele já já, no momento de se aprofundar na usabilidade. Galera, passando apenas para te lembrar de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, ok? E lembrando que se você gostar do Logitech Zone Vibe 100, vai ter link de compra aqui embaixo na descrição. Na verdade, não apenas dele, mas de outros fones que já passaram por aqui. Agora sim, vamos deixar de papo e voltar logo pro vídeo. Agora falando de usabilidade, vamos abordar um pouco mais como é a experiência com o Zone Vibe. E claro, o mais importante quando falamos de fone de ouvido, como é o som dele. Bom, como eu já comentei, a construção não me agradou muito num primeiro momento, o que é engraçado, porque quando colocamos na cabeça, ele encaixa muito bem e é relativamente firme. Mas a experiência antes disso, de segurá-lo na mão, é bem fraca. Tão fraca a ponto de eu não indicar esse fone como sendo o ideal para você colocar dentro da mochila, por exemplo. Ele pode funcionar muito mais em uma mesa fixa. Um fator que colabora para essa afirmação é o fato do Bluetooth dele ser multiponto. Então existe a possibilidade de você ligá-lo no seu PC e no celular, por exemplo. Assim, eu acho um cenário bem legal de usá-lo. E em relação ao microfone, ele é mediano. Não é impossível de usar, as pessoas vão te entender bem durante uma chamada de trabalho, mas também não é uma qualidade tamanha a ponto de fazer live
live ou gravar algum conteúdo. Mas uma coisa bacana é que já liga e desliga automaticamente, dependendo se você está guardando ou não. Isso é conveniente e útil para evitar o vazamento de sons em algumas reuniões importantes. Mas para exemplificar melhor o que eu achei dele, gravei uma pequena demonstração para vocês tirarem suas próprias conclusões. Bom, esse aqui é um teste do microfone do headset Zone Vibe 100 da Logitech. Assim, o que eu acho, né? Primeiro, eu acho que o microfone ele é um pouquinho curto demais. Eu entendo que a marca fez isso por conta do design, né? Para não vir muito até aqui em cima, não ficar esquisito. Entretanto, eu acho que ele fica um pouquinho longe da minha boca, né? Mas uma coisa legal também é que na página do produto dizem que ele tem um cancelamento de ruído nesse microfone. Então agora, por exemplo, eu estou aqui no quarto da minha casa, eu fiz questão de não fechar a porta, eu estou com a minha companheira falando numa reunião em outro cômodo, a janela está aberta, eu moro num bairro relativamente tranquilo, só que, enfim, tem umas crianças brincando lá fora. E se vocês não estão escutando ou estão escutando isso muito mais baixo, é por conta do cancelamento de ruído do microfone, beleza? No geral, eu achei a qualidade legal, não é nada para você, sei lá, gravar um podcast, fazer algo muito profissional em áudio com ele. Entretanto, todo mundo vai conseguir te entender nas suas chamadas sem grandes problemas. Então, essa aqui é a qualidade do microfone do headset Zone Vibe 100. Agora sim, vamos falar logo do som? Pois bem, eu devo dizer que junto com o acabamento em tecido, é um dos pontos que eu mais curti nesse fone. Os graves têm personalidade, você consegue sentir aquele punch em músicas com um beat mais pesado, tipo um rap, por exemplo. E os agudos também não são estridentes a ponto de incomodar o usuário. Foi muito legal a experiência de escutar rap com ele, e principalmente trilhas sonoras também. Essa diferença entre muito grave e muito agudo, o fone entrega facilmente. Escutar as trilhas de Oppenheimer e Succession nele é ótimo, eu recomendo. E para entregar toda essa potência, temos um driver de 40mm aqui, que no geral são bastante claros e sem nenhuma distorção perceptível, pelo menos durante o meu uso. É claro, não estamos falando de um monitor de áudio, esse nem é o tipo de segmento que o Zone Vibe tá, mas para usuários casuais, o som desse headset brilha. Mas por outro lado, outra coisa que me incomodou bastante foi o alto-falante dele não ter nenhum tipo de proteção também. O que eu gostei em relação ao som e usabilidade nesse fone, eu não gostei na construção, é incrível. Mas para fechar os pontos que me incomodaram, os botões estão em um lugar que eu esbarro todas as vezes que eu quero encostar no fone, seja lá por qual for o motivo. Mas nesse caso eu consigo fazer uma vista grossa, porque o já citado H3 é o fone que eu uso no dia a dia aqui no estúdio, e os botões dele são mais para baixo do que no Zone Vibe. Então eu acabei esbarrando muito nesse, mas é puramente questão de costume. Agora sobre a bateria, a dele é boa, viu? Com o tanque cheio, a marca promete até 20 horas de tempo de escuta e 18 horas de conversa. Quando eu tirei da caixa e conectei no celular, ele estava com aproximadamente 60% de carga. Eu simplesmente comecei a usar. Fiquei 2 dias usando direto no meu horário de trabalho, só tirava para ir ao banheiro e almoçar. Depois desses 2 dias, ele estava com 20% de bateria restante. Ou seja, pode ficar na paz, porque com uso normal ele pode durar até 3, 4 dias de trabalho sem problemas. E para fechar, se você quiser melhorar a experiência com ele, assim como a Logitech faz com seus teclados e mouses, eles também disponibilizam um aplicativo que você pode configurar algumas coisas do fone. Eu tô falando do LogTune. Por lá você tem um equalizador com algumas configurações. E sinceramente, eu sou um usuário bem básico nesse sentido. Eu não perco muito tempo nos equalizadores dos fones, mas pelo menos aqui, esse é bem direto ao ponto e eu consegui perceber uma diferença entre os modos. Mas deixei apenas no aumento de volume e fui usar o fone feliz, porque ele já é bem balanceado para o meu gosto. O LogTune também permite mudar o nome do dispositivo, o idioma da voz do headset, definir um tempo para ele entrar em suspensão e algumas outras coisas. Eu não achei um app tão completo quanto o dos teclados e mouses da marca, que te permite mudar a configuração de botão, mas o equalizador faz uma diferença no som sim, dependendo de como você configure. No geral, eu achei o Logitech Zone Vibe 100 um headset que brilha na qualidade sonora. O som é envolvente, é confortável e eu acho que todos os headsets deveriam ter pelo menos uma opção de venda com acabamento em tecido, porque particularmente acho bem melhor para o uso diário. Em contrapartida, não consegui ficar feliz com nenhum aspecto em relação à estrutura dele. Para um fone de R$500,
eu acho sensível demais, molenga demais. Isso me faz recomendá-lo apenas para pessoas que têm a consciência de que devem usá-lo em casa, porque o som é realmente bom, mas é só colocar na mochila que eu já ficaria com medo de quebrar a qualquer momento. Mas isso é o que eu achei dele. Me diz o que você achou. Comenta aqui se você compraria o Zone Vibe 100 para o seu setup. Também não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero ter te ajudado, um grande abraço e até mais.